Então, pessoal, é o seguinte, eu queria saber o seguinte, todo mundo conseguiu entrar na sala de aula, verificou lá, a gente já está com a nossa salinha de aula de português, já com o meu nome lá também, arrumei, organizei lá, tá? Porque a gente estava com o coordenador Matias, ele vai ajudar, mas como ele é coordenador, ele vai ser muito mais eu do que ele, ok? E outra coisa também, não esqueçam de entrar na sala de aula de literatura, tá? Que mesmo não caindo na prova, né, de nivelamento, ela vai contar de alguma forma na pontuação de língua portuguesa, certo? Então não esqueçam, entre lá. Todos os exercícios que vocês fazem estão sendo contados também para pontuação no final do trimestre, ok? E então, estou terminando de admitir o povo aqui. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. A nota de aula não está aparecendo disponível para mim. Qual delas? A de hoje? De português. E literatura não tem nada essa semana, parece fechada essa semana. Não, literatura essa semana eu não coloquei nada ainda, tá? De língua portuguesa eu ainda estou arrumando, então se ela está oculta, assim que terminar a aula, eu vou lá e vou desocultar para vocês. Então, como é que vai funcionar? Primeiramente, né? Deixa eu ver se falta alguém para entrar. Primeiramente, então, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, certo? E para quem ainda não tinha assistido a nenhuma aula, meu nome é Cacilda Leal, eu sou professora de língua portuguesa, né, e também de literatura, e eu coloquei lá na nossa sala de aula o livro que nós vamos utilizar nesse ano, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, é grandão, certo? Isso aqui é uma pastinha onde tá cheio de pelo de gato, não reparem. Minha gata peluda, ela deixa pelo em tudo quanto é lugar. Então, é uma pastinha e dentro... Ih, eu fechei em vez de abrir, peraí. Vou aberto. E aqui dentro tem vários livros, né? A parte 1, e aí vai, a parte 2, parte 3. Por que assim? O que nós vamos usar já está tudo marcado. Porque esse livro vai ser usado em todos os anos, tá? No primeiro, segundo, terceiro ano. Então, vai acompanhar vocês em todo o período do ensino médio. Ele é um bom livro para vocês estudarem depois do vestibular, ok? E outra coisa que eu estou devendo para vocês também é que eu falei para vocês que eu escrevo, né? Então, ó, eu tenho alguns livros publicados, então, para quem quiser conhecer, depois eu vou mostrar melhor para vocês, ó. O último é As Testemunhas na Mira do Tráfico, tá espelhado, mas espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Que é um romance no estilo thriller, né? De ação e aventura. Mudou a capa, professora? Vou mostrar de novo, tá? Aqui, não, ó. mas é porque era uma capa diferente. Sim, é que mudou a capa, eu mudei, sim, exatamente. Sim. Eu vou ver se eu consigo espelhar aqui para vocês. Vocês estão vendo ao contrário, né? Não, tá certinho. Não, tá certo. Então, beleza, eu que estou vendo errado aqui. Então, ó, esse aqui O Pico do Inferno, ele está esgotado, mas eu vou refazer. E mais recentemente também eu lancei O Assassinato de Verônica Dantas, que é policial no estilo Sherlock Holmes, de investigação, e esse romance biográfico, né, das Águas de Marabá, ok? Então, só para vocês saberem que eu fiquei devendo. E outra coisa que eu estou em dívida com vocês. Semana passada nós vimos sobre os gêneros literários, e eu falei que o Don Quixote era dramático. Na verdade, eu me equivoquei, né? Ele é gênero épico, embora não seja uma epopeia. Porque o gênero épico, hoje, ele se transformou no gênero narrativo, né? No gênero, que eu digo, não, nos romances, né? Então, os romances hoje, eles derivaram do gênero épico daquela época, né? Então, naquela época era considerado gênero épico, esses que contam histórias de ações, epopeias de um povo, né? Ações grandiosas de herói e tudo mais. Então, hoje a gente conhece esse tipo de texto como sendo narrativo, certo? Um texto narrativo, um romance, né? No caso, pode ser um romance, pode ser uma novela, pode ser um romance, já falei, né? O romance, vários tipos de romance policial, romance de trailer, romance noir, que no romance não é necessariamente uma história de amor, né? É uma narrativa longa. Pode ser um conto também o gênero épico, ele se desdobrou para modernamente, né? Ele se desdobrou e ele possui vários nomes dependendo das suas características. Então,
como eu falei, pode ser uma crônica também, né? Então tem vários tipos de narrativa. Se vocês verem alguém que falta entrar, vocês podem ir falando, ok? Então, vamos para a nossa aulinha de hoje, né? Nós vamos, vocês estão vendo com o Mendonça a parte de a macroestrutura do texto, né? Isso é muito importante. A questão da argumentação, né? Como criar as argumentações para fazer uma dissertação não, para fazer um texto argumentativo, né? Para fazer uma redação, e é muito cobrado nos vestibulares, né? E hoje nós vamos começar com a parte gramatical mesmo, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês. Espera aí que eu abri errado o PowerPoint. Deixe-me abrir corretamente. Tá? E nós vamos ver, então, a morfossintaxe do período simples, certo? É uma lembrança, né? A gente está revendo o conteúdo que a gente viu, que vocês viram ano passado. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Muito bem. Vocês estão vendo, né? Uhum. Oi, tudo certo, né? Sim. Deixa eu minimizar aqui, eu não consegui minimizar. Ele não quer minimizar. Então, eu vou deixar em cima desse livrinho aqui a minha cara, que aí eu não consegui minimizar. Esse meu computador tá meio velhinho, então às vezes ele dá uma travadinha, mas não tem problema. Ô, prof, Oi, diga. aquele exercício lá que tá no AVA, que tem que gravar um vídeo, é obrigatório? Assim, o importante vocês podem fazer em dupla. O importante é vocês entenderem o porquê daquela resposta de vocês. É isso que eu quero saber. Vocês não precisam gravar um vídeo com a imagem de vocês, que tem muita gente que é tímida, mas vocês podem gravar com a voz de vocês, entendeu? Vocês podem botar no fundo, um fundo qualquer ali e colocar a voz de vocês. A questão é que, como a gente não está em sala de aula, eu não tenho como saber se vocês realmente compreenderam essa questão. Por isso que eu pedi para fazer um vídeo, ok? Pode ser um áudio também. Bota ali uma ilustração que explique por que vocês chegaram àquela resposta, né? E coloquem o áudio de vocês. O importante é eu ver que vocês realmente compreenderam, tá ok? Deixa eu admitir pessoas. Entendi. Qualquer coisa pode me perguntar lá, tá? Pode me chamar, me mandar uma mensagem lá, tá? Que eu respondo lá. E quem não tiver, não se sentir à vontade de fazer um vídeo com a sua imagem, não vai ser colocado em lugar nenhum vídeo, né? Sem autorização de vocês. Eu só coloco no YouTube quando se vocês autorizarem, né? E o importante é saber se vocês realmente compreenderam esse conteúdo. Ele não é difícil. Ele é muito simples. Não é muito simples. Ele tem algumas complexidades, não é muito simples, mas eu não acho assim uma coisa muito complexa. Se a gente compreender bem o que é a morfologia, o que é a sintaxe, a gente consegue fazer essa ligação, certo? Vamos lá, então. Bom, vamos primeiro lembrar o que é um período, né? O período, então, ele é constituído por uma ou mais oração. E o que determina se o período, no caso, se ele é simples, no caso que possui só uma oração, ou se é o composto, é o número de verbos, certo? Então, na oração, Mariana sorriu para Mateus. Mariana sorriu. Sorriu é um verbo, certo? E, então, ele é um período simples. Agora, se eu digo, Mariana sorriu para Mateus quando ele passou, já é um período composto. Por quê? Porque eu possuo dois verbos, ó, sorriu e passou. Então, quando eu tenho dois verbos, eu tenho uma oração, um período composto. O que vai determinar o período é o verbo. Então, nós podemos ter frases sem verbo, mas nós não podemos ter uma oração sem um verbo, ok? Aqui, ó. Então, uma oração é um enunciado que se estrutura em torno do verbo, como nós temos aqui, né? E no segundo exemplo, que é um período composto, ok? Essa parte é muito fácil, né? Então, ó, o amor é eterno, as plantas necessitam de cuidados especiais, quero aquelas rosas, o tempo está nublado, tudo isso aí são períodos simples, né? Todos eles possuem apenas uma oração.
E o que é a morfossintaxe? Isso aqui parece uma coisa de outro mundo, mas não é não. Ela é bem simples, certo? Aqui vocês vão verificar. Então, é simplesmente a gente juntar a nossa análise morfológica com a nossa análise sintática, certo? A morfologia é aquela parte que vai dizer a classe gramatical do verbo, né? Se é um artigo, se é um substantivo, se é um verbo, se é uma preposição, se é um outro substantivo, né? E análise sintática é eu determinar o sujeito, saber diferenciar, né, o sujeito da oração, o predicado, né, que é toda essa parte, o verbo, o objeto direto, né, o objeto indireto. Então, essa é a análise morfossintaxe, sintática. Análise morfossintaxe, morfossintática, porque eu vou fazer a morfologia, ou seja, a análise morfológica, e a análise sintática. Então, eu vou fazer as duas coisas de uma só vez. Por que isso é importante? Oi? Alguém está querendo saber alguma coisa? Não, né? Então, ó, análise morfológica diz respeito àquelas classes gramaticais, que são o adjetivo, o advérbio, o artigo, a conjunção, interjeição, numeral, pronome, preposição, substantivo e verbo. As nossas 10 classes gramaticais, certo? Então, ela não é muito cobrada no vestibular, a análise morfológica não é muito cobrada separadamente. Ela é cobrada quando ela está junto com a sintática, né? Então, olha só a análise morfológica. No exemplo, puxa, não é possível que uma pessoa de classe como ele não tenha aprendido a primeira lição. Então, nós temos, olha só, todas as classes gramaticais nessa sentença, né? Ó, puxa, que é uma interjeição, não, que é um advérbio de negação, que é um verbo, possível, que é adjetivo, e assim vai, certo? Se vocês quiserem relembrar as classes gramaticais, eu tenho um link lá, de um conteúdo, e eu também vou colocar uma nota de aula, daqui um pouquinho, assim que terminar a aula, eu vou colocar a nota de aula de um quadro que tem uma síntese de todas as classes gramaticais, ok? Um quadro e um texto também, beleza? E a análise sintática é aquela que se refere à função daqueles termos dentro da oração, certo? Ó, então, ó, nós temos o sujeito, no exemplo, o candidato viajou para São Paulo ontem confortavelmente a trabalho. Então, eu tenho o sujeito, né, que é o candidato, viajou, que é um verbo, o verbo transitivo indireto, né? Para onde? Para São Paulo, que é um adjunto adverbial de lugar, que é o local para onde ele foi. Ontem, que é um adjunto adverbial de tempo. Confortavelmente, que é um adjetivo... Deixa eu só admitir. De vez em quando tem que parar para admitir. Confortavelmente, que é um adjunto adverbial de modo, e o adjunto adverbial de causa, que é a trabalho. Então, essa eu acho mais complexa, essa análise sintática. Mas são pequenos detalhes que, se a gente compreender cada um deles, vai facilitar a nossa vida. Eu acredito que todo mundo viu isso ano passado, certo? Alguém não viu? Bom. Então, se ninguém respondeu, eu acredito que todo mundo já viu, né? E aqui está a análise morfossintática, né? Utilizamos a luz sem desperdício. Então, nós temos um sujeito, que ele está oculto aqui, né? Que é nós, certo? Ele é um pronome. Nós utilizamos que é um verbo transitivo indireto, e também é um verbo na primeira pessoa do plural do presente indicativo, voz ativa. Nós temos o a, que é um artigo indefinido, e ao mesmo tempo ele compõe o objeto direto, né? E luz, que é um substantivo. Então, esses dois juntos vão compor o objeto direto. Depois nós temos o adjunto adverbial, que é sem desperdício, né? Que é a forma como nós utilizamos a luz. Só que nesse adjunto adverbial nós temos o sem, que é uma preposição, e o desperdício, que é um substantivo abstrato. E aí, tranquilo por aí? Ou tá muito rápido? Tranquilo, né? Então, vou prosseguir aqui. Quando a gente faz essas duas análises, a gente consegue compreender que uma determinada palavra ela pode ter outras funções na frase, na oração, dependendo de como ela está colocada. Por isso que é importante vocês saberem fazer essa análise morfossintática, certo?
E o mais importante, então, é a função que cada palavra tem naquela oração. Isso é o mais importante de tudo. Então, a relação entre funções sintáticas e classes gramaticais. Eu não vou ler tudo, depois aqui vocês estão vendo um rabinho de um gato aqui, né? Um gatinho que está aqui querendo participar da nossa aula. Eu não vou ler todo esse conteúdo, mas vai ficar lá para vocês lerem, né? Só para vocês terem uma ideia, então, o sujeito, normalmente ele vai ser um substantivo, ele pode ser um pronome, né? Ele pode ser tem vários tipos de pronome, né? Mas nunca o sujeito vai ser, por exemplo, um verbo. Porque o verbo ele não funciona como sujeito da oração. Porque o sujeito tem que ser ou um ser ou um nome que está se referindo àquele ser, né? Então, poderia ser. Agora, o predicado, ele já vai ter um núcleo. No núcleo, ele pode ter um verbo ou pode ter um nome. E assim vai, certo? Então, por exemplo, objeto direto vai ter normalmente um substantivo como núcleo, né? Ou um pronome substantivo, ou algum tipo de pronome, certo? Mas nunca a gente vai ter um objeto direto que é um verbo, a não ser que seja um verbo que esteja exercendo uma outra função, que tem isso também. Nós temos os verbos que estão funcionando, por exemplo, como um adjetivo, certo? Então, existe essa possibilidade. E aí nós temos mais, né? Então, cada termo desse, ele vai ter uma classe gramatical que normalmente é utilizada, certo? Aqui embaixo tem um link que vocês podem verificar mais detalhes sobre esse assunto. Eu vou deixar para vocês lá, ok? Então, olha só esse exemplo. Deixa eu tirar aqui a imagem, que eu nem sei se vai ficar gravada essa imagem aqui, mas vamos lá. Olha só a palavra flores, né? Então, nós temos várias orações. As flores são um belo presente. Toda mulher aprecia ganhar flores. Gostamos do perfume das flores. Patrícia gosta muito de flores. Nem tudo são flores. Flores, por que sois tão belas? Então, nós temos várias vezes a palavra flor, mas em cada uma delas ela vai ter uma função diferente na oração. Então, tudo vai depender de como ela se relaciona aos demais elementos daquela oração. Isso vai determinar se ela é um sujeito, se ela é um predicado, se ela é um objeto, entendeu? Agora, a palavra flores nunca vai ser um verbo, por exemplo, né? Então, agora a gente vai ver aqui, ó. Na primeira, as flores são um belo presente. Nós temos um sujeito simples. Para quem não lembra, sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Nesse caso, nós temos a palavra flores, que é o núcleo do sujeito, e o as que está complementando aqui, né? Está determinando, porque a função do artigo é determinar um substantivo. Então, aqui nós temos o substantivo determinado pelo artigo as. Agora, nesse caso, a gente já tem um objeto direto, que ele vai complementar o sentido de um verbo transitivo direto. Então, o verbo ganhar, quem ganha, ganha alguma coisa. Se ele ganha alguma coisa, eu não tenho um pronome, não tem uma preposição entre o verbo ganhar. Quem ganha, ganha alguma coisa. Ele vai direto sem o uso de uma preposição. Pode ver que aqui, ó, não tem preposição nenhuma. Por isso que ele é um objeto direto, certo? E ele é um verbo transitivo. Por quê? Porque ele necessita de um complemento, no caso aqui de um objeto. O próximo. Gostamos do perfume das flores. Aqui eu já tenho um complemento nominal. Por quê? Porque ele vai complementar, nesse caso, a palavra perfume, que é um substantivo. Se ele é um substantivo, ele é um nome, né? Nome, não necessariamente nome como meu, Cacilda, ou como Ana, ou como Maria, ou como Pedro. Ele complementa um nome, porque um substantivo é um nome. Certo? Ele também é conhecido pelo termo nome. Então, complemento nominal é porque ele está complementando um nome, certo? Ó, ele está complementando o sentido da palavra perfume. Por que não seria adjunta de nominal? Ele poderia ser também, se a palavra perfume necessitasse obrigatoriamente da palavra das flores. Somente por isso que ele não é adjunta de nominal. Certo? Porque eu posso dizer, gostamos do perfume.
Poderíamos. Ela não necessariamente vai necessitar dizer, especificar de quem é esse perfume, certo? Por isso que ele não é um adjunto adnominal, certo? Por isso que ele é apenas um complemento. Ele complementa, mas não é obrigatório ter esse complemento, entendeu? Tá certo, entendi. Obrigada. De nada. Patrícia gosta muito de flores. Aqui nós temos um objeto indireto, né? Porque ele está complementando o quê? O verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Só que aqui é indireto, porque olha só o de, que é uma preposição, que está ligando o verbo ao nome. E esse muito aqui, ele está apenas intensificando o verbo gostar. Gosta o quê? Gosta muito, né? Então, ele é um advérbio. Então, ele apenas está complementando, porque, na verdade, a palavra de flores não se refere ao muito. Ele se refere ao fato de gostar. Então, ele é um objeto indireto, porque ele está complementando o verbo gostar. Para cima, e vamos lá, o próximo. Nem tudo são flores. Aqui nós já temos um predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele revela as características do sujeito, né? Aqui, no caso, seriam tudo sujeito, né? Nem tudo são. O são não deveria estar não deveria estar sublinhado de vermelho. É apenas flores. Foi um equívoco aqui. O são é um verbo de ligação, certo? E por ele ser um verbo de ligação, ele vai necessitar de um predicativo do sujeito. O predicativo ele está qualificando, ele está dando uma característica para o sujeito. Por isso que é um predicativo do sujeito. Vocês lembram que predicativo vem de predicado. Predicado são características, qualidades, né? Então, o verbo, a palavra flores, está dando uma qualidade para o sujeito. E flores, por que sois tão belas? Nós temos um vocativo, que é um chamamento, né? Poderia ser Maria, por que sois tão bela, né? Ou João, porque né? Porque eres tão belo, né? Então, poderia ser outra coisa. É um chamamento, eu estou me dirigindo às flores, né? Como se elas fossem personificadas, como se elas fossem atender, ok? Difícil? Foi muito rápido? Tá tudo bem. De boa, de boa. Vou considerar, então. Então, ó, vai ter um quadro resumo. Eu não vou ler todo esse quadro resumo porque é muito grande, mas eu vou colocar para vocês lá na nossa sala de aula, para vocês baixarem e ler com atenção. Então, aqui nós temos a classe gramatical, a função sintática, que normalmente essas classes gramaticais desempenham na oração, certo? E como ele pode ser dividido. Aqui, no caso, o substantivo ele pode ser simples ou pode ser composto. É só uma revisão. Vocês estudaram isso no ano passado, mas quem não lembrar, eu vou deixar um link de onde vocês podem obter essa informação e até mesmo para ler de novo, para relembrar, ok? E, sintaticamente, né, quais as funções que ele pode exercer na oração. Lembrando que função é aquilo que ele executa. Por exemplo, a função de um professor é, por exemplo, lecionar, certo? Porém, eu, como militar, eu vou ter outras funções também. Então, eu, Cacilda, no momento eu sou professora, eu estou tendo uma função que é lecionar, certo? Quando eu não estou em sala de aula, que eu sou apenas a militar, né? Eu vou ter outras funções a desempenhar. Então, aquilo que eu desempenho são as funções. E é exatamente isso que os substantivos podem exercer na oração. Eles podem ser o sujeito, o núcleo de um sujeito, eles podem ser núcleo de um objeto, certo? Então, essas funções é o que ele vai exercer na oração, certo? Isso aqui é a classificação que eles podem ter. Então, eu nunca vou ter um substantivo, por exemplo, que vai ser aqui no caso não, né? Ele pode ser um pronome, mas ele nunca vai ser um verbo de intransitivo, por exemplo, certo? Eu nunca vou ter um artigo que vai ser o núcleo de um sujeito, jamais. A não ser que o artigo esteja funcionando como sujeito, mas dificilmente seria. O sujeito seria um pronome ou um substantivo, certo? Agora, nós temos alguns que não têm uma função específica sintaticamente. Eles são apenas conectivos, eles apenas ligam um termo a outro termo, certo? Quais são as palavrinhas que ligam? As preposições, já está acabando o nosso tempo, já recebi o aviso aqui. As preposições que ligam orações, né? As preposições que ligam
palavras, né? Ligam termos, as conjunções que ligam ou orações ou termos dentro da oração, certo? E nós temos as interjeições que não têm uma função sintática, ela exprime uma emoção, ok? Bom, é isso, eu acho, eu não sei se eu fui muito rápida. Foi muito rápida? Tranquilos todos? Tranquilo, professora. Todos Tranquilo. sobreviveram a essa quantidade de nomes, né? Mas é só lembrando, né? Só lembranças. Certo? E aqui nós temos alguns sites que vocês podem verificar, né? E o nosso livro didático. Muito bem. Então, olha só. Basicamente, é isso que nós temos dentro da análise morfossintática. Certo? Eu vou pedir, então, que vocês façam um exercício, façam aquele vídeo, certo? Só explicando para eu ver se vocês realmente compreenderam o conteúdo. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Então, não é tão difícil assim, ele é um pouquinho complexo. Mas a gente entendendo que a função que está desempenhando dentro da oração, igual aquela palavra flores, eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil, tá ok? Qualquer dúvida, podem me perguntar, já tem uns exercícios lá para vocês, tá? Eu sei que vocês vão fazer todo mundo lá bem caprichado, certo? Depois eu vou postar esse nosso videozinho da nossa aula que eu estou fazendo aqui e vou colocar algumas informações mais. Beleza? Tranquilos? Major, Tranquilo. por gentileza, eu vi que a senhora postou alguns questionários, né? Tanto Isso, referente à semana passada quanto a essa, se eu não me engano. isso. E eu vi que o tempo para a realização deles é de 30 minutos. Só Ai, que, o de hoje é muito longo. Eu vou botar mais tempo. Diga, desculpa interromper. só que não sei se outras pessoas já relataram, mas pelo menos no meu AVA, todo questionário que eu estou fazendo, seja questionário de exercício, seja avaliação, né, seja alguma AP, AE, ele está sempre descontando 10 ou 11 minutos do tempo de realização. Então, esses 30 vão para 19. É bom Isso você aconteceu. avisar. Vou verificar o que está acontecendo, tá? Certo. Tá. Maravilha, eu vou verificar. E eu vou colocar mais tempo, porque realmente essa de hoje é um pouco comprida e tem um texto para ler. Então, eu vou botar um poucão mais de tempo, porque tem um texto muito grande. Só lembrando que o texto é um complemento. O texto que está lá, se eu não me engano, é na última questão, penúltima questão, porque a última tem que explicar a penúltima. O texto, ele é um complemento, caso vocês não entendam, mas vocês podem ir direto para a questão e, se tiverem dúvida, voltem no texto, tá? Aquele texto não é de leitura obrigatória, só caso vocês tenham dúvidas, ok? Mais alguma dúvida? Major, eu gostaria de pedir um favor para a senhora. Seria possível a senhora passar essas questões para algum PDF? Claro, posso sim. Posso passar no PDF. Eu nem vi aqui quem que está falando. Yanagi. Oi, Yanagi. Tudo? Sim, claro. Vou passar no PDF e vou colocar lá. Porém, no seu caso, que você precisa ampliar um pouquinho, né? Não tem problema, não. Eu vou passar no PDF. E o que a gente pode fazer? Você responde no PDF, certo? Pode bater uma foto e me mandar naquele e-mail que eu botei lá. Eu criei um e-mail especificamente para a língua portuguesa. Positivo? Positivo, Major. Muito obrigado. De nada. Muito bom. Então, eu vou passar lá e vou colocar lá. Quem quiser também pegar em PDF, pode pegar. Mas lá no AVA vai ficar pontuando, vai ficar a pontuação de vocês. Por isso que é importante fazer no AVA, ok? Muito bem. Prof, o negócio que o vídeo, ele é em dupla, né, também? Pode ser em dupla, pode ser em dupla. Aí é para fazer o vídeo explicando como a gente resolveu as questões? Não, é somente aquela questão, porque eu perguntei sobre um determinado termo, qual é a função que ele está desempenhando naquela oração. Eu quero saber por que vocês acham que é aquela resposta. Eu quero só saber se vocês estão entendendo a questão do funcionamento daquele termo naquela oração. Não são aquelas questões, é somente aquela questão do desafio, que é uma só, ok? Somente aquela. É que assim, prof, deu um problema no AVA hoje, que daí tá escrito que a conexão não é particular.
É, e Aí fica dando um você problema toda vez entra, que eu tiver você isso. tem que deixar, esse negócio aí, tipo, dá pra pegar senha e tal, né? Qualquer pessoa consegue pegar suas senhas. Aí, mesmo se você permitir, quando você entra no Ávila, não aparece nenhuma imagem. Hum. Então a gente não consegue ver nada e ele desconfigura. Tá, Então, eu vou fazer. tá muito ruim hoje. Tá, eu vou colocar também o desafio em PDF para vocês baixarem, porque não depende de nota. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar o questionário em PDF também, tá? Só que é só para vocês terem uma noção, depois é bom vocês passarem para o AVA. E eu vou colocar também um desafio que não depende do AVA, vou colocar lá em PDF. Melhor assim? Aham. Eu vou ver se eu tenho tem um aluno, né, que é filho de um professor também, e eu vou ver se ele coloca no grupo, que você já tem o grupo do WhatsApp, né? Sim. Isso, eu vou ver se ele manda lá para vocês também no grupo de WhatsApp, ok? Mais alguma questão? Não? Major, eu só gostaria de pedir um último favor sobre os PDFs. Diga. Eu sei de fazer aqueles questionários anteriores, né? E não dá tempo de terminar. Tá. A senhora consegue postar os outros também em PDF, por gentileza? Sigo, claro, todinhos. Eu vou botar sempre lá em PDF também. Ou melhor, eu posso mandar diretamente para você, né, Yanagi? Aí eu mando diretamente para você, sem problema. Tá? Muitíssimo obrigado, Major. De nada, de nada. Mais alguma questão? Não, né? Agora não, muito obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu estou atrasando a próxima aula que vocês têm agora, né? Então, semana que vem nós não teremos aula porque é feriado, mas eu vou colocar conteúdo e vou botar uns joguinhos para vocês reverem essa questão das classes gramaticais, beleza? Grande abraço para vocês. Descanse um pouquinho no feriado e na outra semana a gente está aqui de novo, beleza? Tchau, prof. Beleza. Tchau, um Tchau, professor. Tchau, um abraço. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, de nada. Tchau, professora. Tchau.